com vocês? Hoje a nossa aula é sobre Guerra Fria. Pega a canetinha, pega o caderno, vem correndo para essa aula é muito importante. Não deixa essa oportunidade passar, hein? Eu tô te esperando. E aí, galerinha, a aula de hoje, já falei, hein? É muito importante, né? Espero que vocês já estejam aí com o caderninho, com a caneta, aquele caderno bonitinho aí que vocês têm, que eu sei, com figurinha, né? Ficar fazendo desenhozinho no cantinho do caderno, eu tô de olho, hein? Eu tô aqui, mas eu tô vendo, tem uma bola de cristal, tá? Eu tô, na verdade, o que eu tenho mesmo são agentes da CIA, da KGB, vocês vão entender tudo isso hoje, tá? Agora vem comigo. Bom, Guerra Fria, antes de eu falar o que é Guerra Fria de fato, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre o contexto histórico, né? A Guerra Fria, ela durou 46 anos, 46 infinitos anos. O mundo todo estava em medo, ameaça, gente. A União Soviética e os Estados Unidos podiam a qualquer momento se bombardear. O clima era tenso, muito tenso. Mas como que isso se iniciou? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados. Acredita nisso? Tipo, amigos que brigaram? Acho que nem tanto, né? Só pra gente entender mais ou menos como que se deu a treta, né? A treta, né? Foi uma treta, gente. Isso aí foi uma treta. Não foi não? Foi. Claro que não! Vamos lá. Você não pode falar essas coisas, Claro, você é professora. Foi sim, tô falando pro pessoal aqui que foi. Então vamos lá, antes dessa treta, eu vou continuar falando treta. O que tem? O pessoal tá acostumado, né? A nossa gíria aqui, né, de carioca. Sou do Rio, gente, eu, hein? Bobeira, vamos lá. Então, a Guerra Fria, até me perdi, hein? A Guerra Fria, ela começou no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como eu estava dizendo, antes de me interromperem, né? Pois é. Os amiguinhos, a União Soviética e os Estados Unidos, amiguinhos, eram aliados, né? Eles queriam acabar com a Segunda Guerra Mundial e bombardear a Alemanha dessa forma. Conseguiram, né? Saíram da Segunda Guerra Mundial, digamos que vitoriosos, e se tornaram as duas grandes superpotências mundiais da época. Bom, como nem tudo são flores, e as amizades acabam, né? Quando acaba o interesse, às vezes acaba a amizade. Voltando aqui para nossa aula. Vamos voltar para a aula. Essa aula tá muito fria, essa aula. Vamos lá. Vou voltar para essa aula para vocês não entrarem numa fria. Vocês precisam desse conteúdo, eu sei que vocês precisam. Bom, quando os Estados Unidos e a União Soviética decidem que não são mais amigos, né? Decidem que são muito diferentes, que possuem ideologias diferentes, eles saem da Segunda Guerra Mundial como duas superpotências, mas como eles possuem ideologias muito contrárias, eles começam a disputar o poder mundial. Eles começam a travar uma guerra ideológica de fato. Os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética era socialista. E esses dois sistemas econômicos nós já aprendemos anteriormente, né? Quem não viu, vê aqui no canal. Tem aí explicando essa diferença entre socialismo e capitalismo, tá? Eu vou deixar aqui o nome do vídeo para vocês, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aí para vocês aprenderem isso bem, aprender essa aula sobre política e conseguir compreender agora a Guerra Fria, beleza? Então vamos lá. Bom, a disputa ideológica, ela foi gerando aí no mundo uma divisão, porque eles começaram a construir, a conquistar aliados. Então, os Estados Unidos tinham os seus países aliados capitalistas, né? E a União Soviética tinha os seus países aliados socialistas. E através disso, somado a essa diferença, somado à conquista desses aliados e mais esse clima de tensão entre as superpotências em todo o mundo, esse clima de medo generalizado,
começou a ancorar algumas decisões políticas e econômicas muito importantes, né? E para a gente entender aí esses fatos importantes, eu quero citar em 1945 o fato dos Estados Unidos ter lançado 2 bombas no Japão. A segunda bomba que foi lançada, ela foi interpretada como uma demonstração da potência que os Estados Unidos tinha e tem, né, de bombas nucleares. E ela mostrou essa potência para quem? Adivinha? Para a União Soviética, né? Apresentando isso para a União Soviética, você acha que a União Soviética ficou parada? Não. Em 1949, a União Soviética criou o seu próprio arsenal de armas e bombas nucleares. Ela começou a investir massivamente em tecnologia nuclear. Bom, e a partir desse período começaram outras decisões políticas muito importantes, né? E o clima foi ficando cada vez mais tenso. A primeira coisa que os Estados Unidos fez foi pensar na economia. Então ele criou o Plano Marshall. Esse plano tinha como objetivo reconstruir a economia da Europa Ocidental, né? Que era o oeste europeu, que fazia parte do eixo de aliados dos Estados Unidos. Em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon, né? O Comecon tinha o mesmo objetivo que o Plano Marshall. Ele queria fazer o quê? Reconstruir a economia dos países aliados da União Soviética, né? Quem eram eles? O leste europeu, a Europa Oriental e toda a União Soviética, né? Fora os países que se transformaram em socialistas e não faziam parte da União Soviética, como, por exemplo, Cuba, né? Então, a União Soviética, ela investia muito, né, economicamente falando, na reconstrução e até no mantimento da economia desses países. E vocês vão entender isso mais à frente, né? Bom, os Estados Unidos também criou a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico do Norte. Qual era o objetivo dessa organização? Proteger os países capitalistas, os países que eram aliados estadunidenses, de qualquer possibilidade de conflito soviético. Em resposta à OTAN, o que a União Soviética faz? Cria o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele tem o mesmo objetivo, só que é para os aliados da União Soviética, né? Protegê-los de possíveis ataques estadunidenses. Bom, a coisa não parou por aí não, hein? Os Estados Unidos foi mais longe, a União Soviética também. O que os Estados Unidos fez? Criou a CIA, que é uma agência voltada para espionagem, tecnologia avançada de espionagem. O que a União Soviética fez? Criou a KGB. A KGB tinha o mesmo objetivo, espionar os Estados Unidos para ver se havia alguma possibilidade de conflito. E a CIA, a mesma coisa, espionava a União Soviética para ver se havia alguma possibilidade de conflito. Bom, existem 3 pontos importantes que vocês precisam ter sempre em mente, né? Quais são eles? A corrida armamentista, que era a busca incessante dessas 2 superpotências para ter armamento bem tecnológico, né? A corrida espacial, que foi essa disputa pelo território espacial, né? Pela exploração do espaço, pela tecnologia espacial. E a crise dos mísseis, que foi um momento muito tenso da Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos esteve ali, ó, frente a frente, em Cuba. Por que isso aconteceu? Inicialmente, os Estados Unidos colocou uma base militar na Turquia, em direção à União Soviética. E, simultaneamente a isso, Cuba pediu à União Soviética proteção, né? Pediu que a União Soviética colocasse uma base militar no seu território para proteger Cuba de possíveis ataques estadunidenses. Então, a União Soviética aproveitou o ensejo, né? A raivinha que ela estava, o medo que ela estava, na verdade, né? Dessa ameaça, dessa possível ameaça dos Estados Unidos, né? O míssil estava lá apontado para o território deles. Então, o que eles tinham que fazer, gente? Dentro da lógica que eu já expliquei, eles tinham que apontar um míssil, né? Para a superpotência rival, né? E o que foi feito? A União Soviética começou a levar armamentos para Cuba. E quem descobriu? Os Estados Unidos. Por intermédio de quê? Da CIA, né? Um espião da CIA
estava sobrevoando, né, com um avião militar, um avião estadunidense, e ó, tirou foto da construção de uma base militar em Cuba. E o que foi feito? Os soldados estadunidenses foram todos para a ilha de Cuba, né, barrar a entrada dos soviéticos. Ó, dizendo que ó, vocês têm que pegar essas armas de Cuba, levar para a União Soviética de volta, vocês não podem construir isso aqui, eu não vou permitir. Foram 13 dias procurando aí contornar a situação, procurando resolver, e se não tivesse resolvido, ó, isso aí que ia acontecer, isso aí que vocês estão pensando mesmo, se não resolve ia ter bombardeio, e o mundo todo ficou com medo. E olha, era uma crise, era uma ameaça, era um medo, uma sensação de que é agora. É agora! Não foi. Por que não foi? Os líderes políticos, né, tanto dos Estados Unidos e da União Soviética, fizeram um acordo. Que acordo foi esse? Ó, Estados Unidos falando. União Soviética, você tira aqui essa base militar aqui, entendeu, de Cuba, sem condição isso aqui, e como troca, eu vou prometer publicamente que jamais irei bombardear Cuba sem uma ameaça direta. Ok, isso foi publicamente, né, gente? Mas tem o secretamente. Secretamente, a União Soviética, né, também fez ali um pedido a mais. Que pedido a mais foi esse? A retirada da base militar estadunidense lá na Turquia, né? Então, tira a base de lá, que eu tiro a base daqui. Você deixa Cuba quietinha e, ok, encerramos aqui a crise dos mísseis. Bom, então foram esses os 3 pontos importantes, né? Corrida armamentista, corrida espacial e a crise dos mísseis, ok? Bom, como que a Guerra Fria terminou, né? Porque ela terminou. Acreditamos, né? Alguns resultados dela ainda se mantêm, né? Conflitos na África e tudo mais, né? Conflitos também na América Latina. A América Latina, depois da Guerra Fria, ela se tornou muito plural, porque a América Latina, né, o famoso quintal dos Estados Unidos, pois é. O que aconteceu com a América Latina? Ela começou a ter uma série de ditaduras militares. O Brasil, o Chile, a Argentina, o Uruguai entrou nessa dança aí. E por que isso foi feito? Para conter o avanço comunista nos países da América Latina. Sob a ordem de quem? Dos Estados Unidos, né? Porque esses países faziam parte ali dos aliados estadunidenses. Então tinha que dançar, né? Conforme a música. Entendeu? Sim, tá? Dançando conforme a música sempre. A África aproveitou esse período aí, né? De momento, de discussão, de bipolaridade e começou a produzir o quê? Conflitos em prol da sua independência. Porém, a África e a Ásia começaram a se posicionar de uma forma neutra perante essa bipolaridade mundial. Nem a África e nem a Ásia quiseram se meter muito aí, né? Alguns países, né? Não dá para falar todo o continente. Eles se posicionaram de uma forma neutra. A África, principalmente, ela não queria ficar nessa de escolher um lado A, lado B, porque ela tinha muito medo de sofrer um neocolonialismo, né? Uma nova subordinação política, subordinação econômica. Então, por isso ela se manteve neutra. Mas até hoje tem conflitos na África por conta dessa bipolaridade, né? Por conta dessa pluralidade ideológica. Bom, mas como que essa guerra termina? O que vai marcar o fim da Guerra Fria é o fato de, em 1989, o Muro de Berlim ter sido derrubado. Isso já enfraquece, né? Enfraquece toda essa bipolaridade. Em 1991, a União Soviética se desfez. O socialismo entrou em declínio, o capitalismo ele começou aí, ó, a se desenvolver ao máximo pelo mundo afora. Os países que faziam parte da União Soviética começaram aquele movimento de reconstruir a sua economia, de se industrializar, porque gastava-se muito dinheiro com a indústria bélica, né? Com a indústria e tecnologia nuclear, mas não tinha lá a indústria de base, né? Para gerar um consumo interno. Então, esses países do leste europeu teve que, ó, até hoje, suar a camisa para entrar nessa ordem capitalista mundial, né, para fazer parte da globalização, se industrializando e etc. Bom, uma coisa que eu quero falar aqui para terminar essa aula, né, que já vai mostrar para vocês qual é o nosso próximo tema,
é que depois que acaba a União Soviética, né, depois que acaba principalmente a Guerra Fria, os Estados Unidos se transforma na nova superpotência mundial. E a gente chama esse período de nova ordem mundial. Então, quando você ouvir alguma coisa do tipo nova ordem mundial, é exatamente isso, é os Estados Unidos no topo do poder, né? É ele dominando a cultura, a economia, a política mundial. E isso foi muito bem articulado pelos Estados Unidos desde o início, na criação de filmes, né, Hollywood, aquela coisa toda, para mostrar bastante para o mundo como é o estilo de vida estadunidense. E hoje a gente percebe o quanto que os Estados Unidos está presente na nossa cultura e na cultura do mundo todo, né, exceto de alguns países que são bastante resistentes nessa questão da cultura local. Mas, em suma, essa ocidentalização produzida pelos Estados Unidos é uma onda que vai deliberadamente alcançando vários territórios mundiais. Bom, hoje eu fico por aqui. Um grande beijo, um forte abraço. Fiquem bem!